24 de fevereiro de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Estamos de meditação diária, portanto, o tema da lição esta semana é depressão, melancolia da alma. Veja bem, é importante você ouvir esta mensagem, é importante que você compartilhe, manda esta mensagem para alguém. Estamos falando sobre um tema supracitado e é real, é uma realidade em muitas famílias. Hoje a depressão virou um caso de saúde pública, até mesmo crianças, jovens, adolescentes, homens, idosos, maridos, mulheres, filhos estão sendo diagnosticados num quadro depressivo. Portanto, existe cura. A real cura vem da parte de Deus. Então, a palavra é o melhor medicamento para sarar a alma ferida, porque a depressão é a enfermidade da alma. Deus pode curar. Então envie esta palavra para alguém, seja um canal de bênção, seja curado, seja liberto, seja tratado física, emocional e espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu lhe digo, ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. O tema de hoje, desta terça-feira, é Mata-me, eu lhe peço. O texto para a nossa meditação se encontra no livro de Números, capítulo de número 11, versículos 10 ao 16. Portanto, nós temos também no Salmo 91, verso 1, nosso textuário, daqui a pouco será citado, porém, veja bem, o capítulo 11 de Números descreve um momento crítico da liderança de Moisés. O povo chora, murmura e demonstra insatisfação. Moisés, homem escolhido por Deus, sente o peso emocional, espiritual e psicológico da responsabilidade. Ele chega ao ponto de chamar: eu não posso levar este povo. Ele chega ao ponto de clamar, dizendo: eu não posso levar este povo, porque muito pesado é para mim. Mata-me, peço-te. Em Números capítulo 11. Portanto, aqui encontramos um líder esgotado, sobrecarregado emocionalmente, exaurido. Não é apenas cansaço físico, é melancolia da alma. Até os maiores líderes espirituais podem atravessar vales escuros da alma. Portanto, se Moisés, o libertador de Israel, chegou a esse ponto, quem está imune à depressão? Estamos vivendo dias em que a depressão cresce de forma alarmante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 5% da população mundial sofre de depressão. Mais de 280 milhões de pessoas. No Brasil, estima-se que cerca de 10% da população apresente algum quadro depressivo ao longo da vida, sendo o país um dos que possui maior índice na América Latina. E isso inclui líderes, pastores, homens e mulheres de Deus, inclusive dentro das igrejas pentecostais. Como o pastor Silas Malafaia destaca na lição desta semana, o homem não é apenas matéria, é mente, não é apenas matéria e mente, é ser espiritual. A ausência de comunhão com Deus gera vazio existencial. E a tecnologia avançou, mas o coração humano continua carente de Deus.
Vejamos dentro da exegese hermenêutica desse texto maravilhoso de Números capítulo 11, 10 ao 16. O contexto histórico: Israel estava no deserto, já havia experimentado milagres, libertação do Egito, maná diário, direção divina. Mesmo assim murmurava, o ambiente coletivo tornou-se tóxico. Portanto, vejamos na análise exegética: ouviu chorar o povo. O choro aqui não é arrependimento, é murmuração constante. Parece mal aos olhos de Moisés, indica esgotamento emocional. E eu não posso levar declaração clássica de sobrecarga. Mata-me, peço-te, expressão de desespero extremo, típico de crise depressiva. A depressão, como já mencionamos, é psicológica, começa na mente, afeta a alma e repercute no corpo. Moisés apresenta sintomas claros: sensação de peso excessivo, isolamento emocional, sentimento de incapacidade, desejo de morte como fuga da dor. Contudo, hermeneuticamente, o texto não termina no desespero, termina na intervenção divina. Ajunta-me 70 homens, no versículo 16. Deus responde com solução, não com condenação. Quando as pessoas estão sofrendo, não vamos condená-la. Está sofrendo porque fez isso, está sofrendo porque deixou de fazer aquilo. Isso é a mão de Deus. Não. Se Jó, como já falamos no estudo anterior, homem íntegro, homem reto, homem fiel, homem temente a Deus, homem que se desvia do mal, e quem deu esse testemunho a respeito de Jó foi o próprio Deus. E o próprio Jó teve seu momento melancólico, passou por depressão, sofreu. Os amigos até quiseram acusá-lo, dizendo que ele estava sofrendo porque tinha pecado contra Deus, porém Jó era inocente. Então não podemos acusar. Não estende o dedo para acusar, mas estende a mão para ajudar, para abraçar, para sustentar, para acolher, porque Deus sabe aonde está a ferida nesta alma depressiva e vai trazer a cura, vai realizar o milagre, e você pode ser esse instrumento que Deus quer usar. Portanto, vejamos que Moisés estava desesperado, mas Deus aparece com a solução. Ajunta para mim 70 homens. Deus responde com solução, não com condenação. Vejamos o nosso texto de apoio que se encontra na carta... Tá coçando, meu nariz, desculpa. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquieto por coisa alguma, ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Paulo escreve aos Filipenses da prisão. Ele também enfrentava pressão extrema, contudo apresenta 3 princípios: levar a ansiedade a Deus, orar com súplica, praticar a gratidão. E isso traz resultado. E que resultado é esse? O resultado é a paz, e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. No grego, guardará transmite ideia militar, como uma sentinela protegendo a mente. O Espírito Santo é o Consolador que guarda a mente aflita. Vejamos a explicação prática do nosso texto áureo de Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar é permanência contínua,
esconderijo, lugar secreto de intimidade, é um lugar de proteção, é um lugar de cuidado, é um lugar de relacionamento e intimidade. Descansará, isso quer dizer confiança ativa, confiar que Deus está provendo, confiar que Deus está guardando, confiar que Deus está trazendo, confiar que Deus vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é poderoso e opera em nós e através de nós. Vejamos, isso é descansará, habitar, permanência contínua, esconderijo, lugar secreto de intimidade, descansará, confiança ativa. A cura começa na permanência, na presença de Deus. Portanto, vejamos, depressão, realidade atual, tipos de sintomas de depressão leve, destemia, distimia, depressão moderada, depressão grave com risco suicida, depressão reativa por perdas, depressão espiritual, distanciamento de Deus, e os sintomas são tristeza profunda, falta de prazer, alterações no sono, isolamento, pensamentos de morte. Portanto, veja que as pessoas que estão assim sempre querem se isolar. Não isole quem já está isolado. Se você sente alguns sintomas, mesmo que não queira, esteja presente, esteja ao lado de alguém, pede alguém, procura alguém, pede, manda uma mensagem, pede o socorro, pede uma oração, pede um acompanhamento, peça uma visita, peça ajuda, clama porque você será respondido. Olha bem, e no Brasil cresce o número de afastamentos por depressão. Inclusive, pastores, líderes sofrem silenciosamente, porque o homem é corpo, alma e espírito. Vejamos então Maurice Cerulli, teólogo e escritor da Bíblia de estudo Vitória Financeira e Batalha Espiritual. Saudoso Maurice Cerulli ensinava que a cura emocional começa quando a presença de Deus invade a alma. A cura emocional começa quando a presença de Deus invade a alma. Portanto, ele enfatizava que a unção do Espírito quebra cadeias invisíveis, inclusive as da opressão emocional. A presença manifesta de Deus restaura identidade e esperança. Donald Carrel Stempes, escritor da Bíblia de Estudo Pentecostal, Stempes destaca que a depressão pode ter causas espirituais, emocionais e física. Ele enfatiza a importância da palavra, o poder da oração perseverante, a ação restauradora do Espírito Santo. A palavra renova a mente, como está em Romanos capítulo 12, versículo 2. E o Espírito Santo fortalece o homem interior. Vejamos, Deus dá a resposta a Moisés, a resposta de Deus a Moisés. Deus não respondeu Moisés, ou descartou, ou substituiu. Deus compartilhou a carga, distribuiu a unção, criou apoio ministerial. Pastores, líderes, não carregam sozinho. Amados líderes, pastores, observe, quando Deus te enviou para fazer uma obra, Deus havia separado pessoas para estar contigo. Sim, quando Deus chama Moisés para fazer a obra, libertar o povo do Egito, Deus já havia separado imediatamente Arão, Miriam, e depois Deus separa agora esses 70 homens para ajudar Moisés nessa jornada. Nobre líder,
Oh, caro pastor, o senhor não está sozinho nesta batalha. Há homens e mulheres que foram enviados para junto de ti, para estar do seu lado. Confie que o mesmo Deus que está na sua vida, está na vida deles também, e eles te ajudarão, e eles falarão a mesma língua, e eles receberão a mesma unção, o mesmo poder, a mesmo entendimento, o mesmo propósito, e então o Senhor Deus tirará do Espírito que está em ti e colocará neles. Foi assim que Deus fez com Moisés. Deus não te mandou carregar essa carga sozinho. Então, olha ao teu redor, veja quem foi que Deus colocou aí para estar te ajudando. Professor da escola bíblica dominical, superintendente, você, professor, você, superintendente, tem uma segunda pessoa, tem a equipe que te ajuda na secretaria, tem os professores que estão de subexcelência. Você não está sozinho. Deus tem alguém do seu lado. Vamos lá, o tempo está correndo e pretendo não demorar muito. Portanto, Deus compartilhou a carga, distribuiu unção, criou ministério. Pastores e líderes não carregam sozinho. Pastores e líderes reconheçam limites, deleguem responsabilidade, dê responsabilidade. Ah, pastor, mas não sabe. Quem não sabe, aprende. O importante não é saber, o importante é ter disposição de fazer. Vai errar? Vai, mas só acerta quem erra. Portanto, delegue a autoridade, busca ajuda quando necessário aos obreiros, cuidem da saúde emocional, não negligenciem o descanso. Igreja, acolha, não julga, orem uns pelos outros, porque nós estamos atravessando os dias maus. Portanto, Deus não se assusta com seu grito de dor. Ele responde com provisão e presença. Já estamos terminando. Moisés pediu para morrer, Deus lhe deu companhia. A depressão diz: não há saída. Deus diz: eu estou aqui, sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, sou a porta. Entra por mim e tu acharás vida, e vida com abundância. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se Deus sustentou Moisés no deserto, não poderá sustentar você hoje? Portanto, caros ouvintes, nosso objetivo através desta mensagem é te levar a compreender os sintomas da depressão, seus tipos, sua realidade global, que é a cura na presença de Deus. Portanto, precisamos aprender que buscar ajuda não é falta de fé. Depressão é doença psicossomática, precisa de tratamento espiritual, de apoio emocional, quando necessário, acompanhamento médico, mas acima de tudo, na sombra do Onipotente, você encontrará descanso, refrigério, alívio e vida longa. Meus amados que me ouvem, prestem bem atenção, que nesta semana o Senhor use esta palavra para libertar vidas, curar líderes, restaurar almas, que o Espírito Santo console, fortaleça, renove a nossa alma em Cristo. E esta palavra é a palavra do Senhor para a sua igreja. Amém.